Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar uma importante entrevista com o reverendo Miqueias de Castro, da Primeira Igreja Batista Presbiteriana em Cabo Frio, que fará um importante evento esse final de semana. Reverendo, seja muito bem-vindo, prazer imenso falar com o senhor. Olá, meu querido, prazer e alegria para mim, com certeza. É uma alegria poder estar aqui, te conhecer e falar com todo mundo aí que tem assistido e acompanhado você. Muito bem, fala pra gente sobre esse evento. Começa esse final de semana? Sim, esse final de semana. O evento chama Reforme-se, começa no sábado, aliás, às 8 da manhã. É o nosso segundo ano que a gente há de fazer, e a proposta do primeiro ano foi muito boa. E a ideia é entrar mesmo dentro da palavra, entrar nas doutrinas bíblicas, e acho que não é desvendar e criar nada, e pelo contrário, é voltar naquilo que a Bíblia sempre diz, e a gente anda esquecendo muito, né? Tem alguns temas, pelo menos algumas palestras que vai acontecer nesse evento que me chamou a atenção. Por exemplo, é assim que Deus disse, as primeiras mentiras que enganaram o mundo. Como é que vai ser isso? É sobre o que especificamente, então, pastor? Sim, o evento vai estar embasado em 2 Pedro, quando fala que os falsos mestres, falsas profecias, tudo que é terrível e falso há de surgir no nosso meio. Então a Bíblia já disse, já existiu, sempre existiu e ainda vai existir, né? E essa ideia mesmo começa lá na primeira mentira do Éden, quando a serpente vira para Eva e fala assim: mas foi isso mesmo que Deus quis dizer? Traz as palavras de Deus e traz uma dúvida em cima daquilo que você vê que está escrito na Bíblia. Quando você faz isso, é um gancho que as maiores heresias aí estão usando e sempre usaram. Então você se baseia no que é Bíblia, você se baseia naquilo que está, porque não, mostra na Bíblia. E aí a pessoa mostra na Bíblia, e mostrando na Bíblia, colocando uma dúvida sobre aquilo. Então a ideia é, uma das palestras é essa, a primeira: será que é isso mesmo? É isso mesmo, olha, você vai morrer, mas será que é bem assim? E aí, em cima disso, e se eu falar para você que você se torna como Deus, conhecedor do bem e do mal? E essa grande mentira vem se instaurando sobre a vida da igreja como um todo ao longo dos séculos. Mas o homem se tornou ou não se tornou como um Deus? Como Deus não, mas conhecedor do mal sim. Não só conhecedor, como praticante, né? E eu gosto de falar que a serpente ali, ela não só mentiu porque foi uma forma de mentira, mas ela é muito sutil na forma de mentira. Quando ela fala tornar-se como Deus, Eva imaginou que ela teria um conhecimento vasto, profundo, como Deus. Mas o que ele estava tentando dizer ali, a serpente, Satanás, era: não, você vai conhecer o mal, o bem e o mal. E a gente conheceu o mal da pior maneira possível. Essa palestra será ministrada pelo senhor? Não. Essa aqui, eu estou abrindo ela aqui, teremos 4 teólogos ali, eu e mais 3. Os outros 3 são do Seminário Presbiteriano ali do Rio de Janeiro, aliás, aqui do Rio de Janeiro, né? Sim. Então a gente tem, essa primeira palestra será do Sérgio Kitagawa, ele é o diretor do Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro. Então ele traz essa primeira para lá. Uma outra palestra que eu acho que é muito peculiar e cabe até, inclusive, falar um pouco dela para a nossa audiência, é o Evangelho da Prosperidade e o culto ao entretenimento, quando a igreja vira show. E a gente está vivendo isso nesse momento em que a igreja tem se dividido muito em relação a, por exemplo, a igreja da parede preta, a igreja que deixa de ter culto e praticamente se torna de fato um evento, né? As igrejas estão trocando o púlpito por palco, e aí você tem essa questão da própria teologia da prosperidade. Como será abordado esse assunto, pastor? A gente está nesse, acho que o maior ápice está sendo agora, nós estamos vivendo. Já vivemos isso muito na história da igreja, né? E nós estamos inventando muita coisa. A modernidade está trazendo coisa que a Bíblia nunca trouxe. Temos um grande problema de sempre querer um novo. A gente quer um novo. O que é velho, a gente está tentando entender que é antigo, é ultrapassado.
E a gente está tentando inovar e inovamos demais as coisas de Deus. Sendo que as coisas de Deus são simples, profundas, maravilhosas, mas muito simples. E essa comercialização da fé, essa distorção do Evangelho, a gente, em vez de extinguir o mundo, e quando eu falo mundo, estou usando o termo de mundanismo, de pecado do nosso meio, a gente está trazendo o mundo para dentro da igreja. E aí, trazendo o mundo para dentro da igreja, agrada a maioria, não é mesmo? Então, queremos ficar um pouco mais distante do que é o Evangelho. Quando você vai pegar aí a reforma, o período da reforma, quando eles ainda estavam dizendo e discutindo se os vitrais seriam coloridos ou não, se os vitrais trariam passagens bíblicas ou não ali nos vitrais, hoje a gente já não quer mais discutir nem algo tão básico como isso, né? A gente quer colocar, como você diz, paredes pretas, purpurinas no teto e aí muito mais. Quando se discutiu dos vitrais ou não, a maior intenção na discussão se os vitrais continuarão nas igrejas ou não tirará o centro, a nossa atenção das coisas verdadeiramente de Deus, ainda que os vitrais fossem ali decorados com passagens bíblicas, ainda que os vitrais trouxessem ou não uma certa vaidade para com o templo. Então, assim, não, vamos extinguir, vamos tirar, deixa somente o Deus como centro, deixa a palavra de Deus como centro. Então, a gente está fazendo, acho que é o ápice da podridão, acho que é o ápice das coisas ruins. Tira a palavra, tira Deus como centro, coloca o ser humano como centro, coloca a vontade do ser humano como centro. Aí a gente vai ver em tudo. Vai ver na letra das músicas, não é mesmo? Letras que vão trazer somente o meu desejo, a minha vontade, o meu querer, mas coloca Deus como serviçal. Deus me faz aquilo que eu quero. Deus restitui aquilo que eu perdi. Deus vai me dar sempre mais. Então, eu sou o centro. Coloca não só as letras, como todo um aparato visual. Então, estamos muito preocupados com o que nós colocamos dentro da igreja e perdemos a preocupação daquilo que nós deveríamos tirar de dentro dela. Pastor, bem interessante essa sua observação em relação a essa discussão que havia na igreja do passado em relação aos vitrais, se vai ter texto, se não vai ter, se vai ser colorido, se não vai ser. Já mostra que havia esse tipo de preocupação, né, em ficar um pouco mais uma linha reta ou um pouco mais moderno daquela época. A igreja hoje, a contemporânea, ela discute se a parede é preta ou não. Dá para projetar, se nessa toada, qual será então a preocupação da igreja do futuro? O que a igreja do futuro vai querer fazer? Como será a igreja do futuro nesse caminho que a gente está trilhando, pastor? Bom, aí eu arriscaria duas respostas. Você me pergunta de uma igreja cristã bíblica ou de uma igreja que não se preocupa com ela? Suponho que sim. Suponho que sim. Eu acho que a igreja que não se preocupa com o cristianismo, com a Bíblia, que não se preocupa como o centro ser a palavra de Deus, acho que a preocupação da igreja vai ser, olha, tira tudo que é bíblico, tira tudo e coloca somente o que agrada. Até porque também tem muitas igrejas, hoje, chamadas de evangélicas, que já não mais pregam a palavra de Deus usando a Bíblia, né? Os sermões são pregados em cima dos livros que os pastores escrevem. Então, assim, isso é sermão de um culto público. Olha, o sermão de hoje será no capítulo tal do livro que eu escrevi, tal, então ele vai seguir o livro todo ao longo do ano. Agora, a preocupação de uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja bíblica, ela só terá uma preocupação, a preocupação de agradar a Deus. E terá a Bíblia como a única regra de fé e prática. A reforma traz algo que a gente precisava deixar sempre vivo. Voltemos ao Evangelho. É a única coisa que a Bíblia precisa se preocupar. É voltar ao Evangelho. E eu gosto muito de frisar isso. Quando se volta à Bíblia, quando se volta ao Evangelho puro, simples, quando se volta àquilo, olha, eu não entendo, eu não compreendo, vá aos pés de Deus, vá aos pés de Cristo, uma vida santa, uma vida simples. Quando se volta ao Evangelho, as coisas se ajeitam.
os problemas são menores. Gosto muito de algo que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse uma vez, que uma igreja bem alimentada de púlpito, ela dá menos problema durante a semana. Então, eu acho isso extraordinário. Alimente ela com um bom pasto, pasto de Deus, pasto divino. Alimente. Quando ela é bem alimentada no púlpito, é um bom funcionário, é um excelente patrão, é um grande homem, um grande pai de família, um marido amoroso, é alguém que faz o bem na sociedade. Alimenta ela de púlpito. Agora, o problema é que a alimentação é muito fraca de púlpito. E aí as coisas estão se alarmando demais e está sendo prejudicial para toda a comunidade. Mas essa igreja que você está falando aí, ela não corre o risco de se tornar retrógrada no futuro, se ela continuar, se ela seguir esse caminho que você está falando, uma igreja que persevera, uma igreja que busca, enquanto as demais buscam sempre a inovação no louvor, a inovação no estilo de pregar, com palavras coach, né, com todo aquele aparato que a gente sabe que a igreja está aderindo ultimamente. Não tem esse risco de ser tratada como retrógrada? Eu acho que ela sempre foi, não é mesmo? Ela sempre foi tratada como antiga, ultrapassada. Ela sempre foi. Eu acho que tem uma grande diferença de você usar do que é moderno para poder transmitir as coisas de Deus. E eu acho que isso é muito bom e é necessário. Agora, você modernizar o que é de Deus, aí não dá. Eu tenho que usar como ferramentas as coisas modernas. Você lembra quando nós usávamos somente o livro, o cantor cristão, o novo cântico para cantar na igreja, porque era o que tinha. Depois disso a gente passou para o retroprojetor, aquela folha transparente, escrita à mão, e depois foi possível imprimir aquela folha, que ficou um pouco mais bonita. Eu lembro quando eu era criança, algumas pessoas que cuidavam do retroprojetor desenhavam alguma coisa para deixar bonitinha aquela tela projetada ali. E hoje nós estamos no data show, no telão. Eu acho que tudo isso é válido quando você usa de ferramentas. Mas quando as ferramentas vão fazer com que o evangelho chegue muito mais fácil, muito mais... Estamos usando a internet, nós estamos usando uma entrevista aqui em redes sociais. Isso é muito legal, isso é muito bacana. E Jesus fazia uso de coisas assim, da modernidade da época dele, lógico. Jesus falava do reino de uma forma que o povo dele entendia. O problema de hoje, o que é? O problema de hoje é que eu estou preocupado com a ferramenta. A minha ferramenta que transformou naquilo que é mais importante. Eu posso deixar a Bíblia, eu posso deixar o estudo, a profundidade, eu posso deixar a doutrina, eu posso deixar isso, mas o que é legal? O que é legal é um grande show, o que é legal grandes luzes. Você entra dentro de um templo e aquilo parece mais uma casa de show do que até mesmo um culto a Deus. Então, acho que o grande problema é esse. Mas que ela vai ser considerada retrógrada, antiga, ultrapassada, isso sempre vai acontecer, porque não é o que a grande maioria está esperando, né? Faz sentido. E como é que a primeira igreja presbiteriana de Cabo Frio tem servido a população aí na cidade? Eu sou novato aqui. Eu estou chegando. Estou há 10 meses aqui em Cabo Frio, estou gostando demais da cidade. Povo bom, povo abençoado. E é uma igreja já de 54 anos de presbiterianismo. Ali a gente mudou somente de um lugar para o outro, de uma casa agora para onde é a igreja, mas atravessamos a rua somente. Então está ali já há mais de 50 anos. E é uma igreja que tem servido. Eu encontrei aqui uma igreja muito ativa, uma igreja ativa desde as crianças, jovens, adolescentes, trabalho com idosos. Então, assim, tem sido uma igreja, encontrei uma igreja muito abençoadora. Não vou falar que isso é parte de mim, que eu estou há 10 meses. É uma igreja que eu já encontrei aqui, caminhando em marcha rápida aos pés de Cristo. Muito bem. Então, pastor, o evento vai acontecer sábado e domingo, não é isso? Isso. Sábado começa às 8 da manhã, com um café gostoso da manhã. E aí teremos palestras da parte da manhã.
A gente vai dar uma pausa para o almoço, pós-almoço novamente, encerra aí comecinho da noite. No domingo começa às 9 da manhã, termina às 11h30 e encerraremos às 19h30 no culto à noite. Como é que as pessoas podem pegar mais informações? Como é que o pessoal das cidades vizinhas aí na região dos Lagos podem lhe contactar para saber como chegar na igreja? Qualquer rede social da Primeira Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, seja ela qualquer, Insta, Facebook, qualquer das redes sociais, a gente está divulgando bastante nessas redes sociais. Somente fazer inscrição no link, para a gente ter ideia de quantas pessoas estarão conosco, gratuito, completamente gratuito. E a ideia é, se quiser, se puder, levar 1 quilo de alimento não perecível, porque a nossa igreja tem ajudado bastante famílias aqui na cidade que é carente e necessita desse alimento. Tá aí uma coisa que eu nunca mais vi as igrejas pedindo, né? 1 quilo de alimento. Hoje é ingresso, hoje é pulseirinha, hoje é alguma coisa para pagar dinheiro. O tal do quilo de alimento, o pessoal esqueceu de pedir, né, pastor? Estava esquecendo. Mas assim, e o nosso chama Quilo do Amor. Então, assim, traga 1 quilo de amor e vai ser poderoso, vai ser tremendo. Reverendo Miquel de Castro, foi um prazer imenso conversar com o senhor aqui. Já quero deixar, inclusive, o espaço aberto para outra entrevista, de repente falando sobre outros assuntos. Eu acho que vai ser muito bom, muito bacana. Foi um prazer, querido. Uma alegria. Obrigado. Vai ser uma alegria se você estiver conosco e todos os seus ouvintes, aqueles que te acompanham, te seguem aí. Vão ser 2 dias para a gente mergulhar e de nos proteger mesmo de todas as heresias. O que nós não vamos fazer? Falar de religião. Nós não estamos nem um pouco preocupados em falar de religião. E uma coisa que eu tenho falado muito, o cristianismo verdadeiro não é religião, ele é estilo de vida. Então a gente não está preocupado em falar com nenhuma nem contra. A gente vai falar de Bíblia e nos proteger de todas as heresias que têm sido pregado nos púlpitos chamados igrejas evangélicas. Muito bom. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Jesus te abençoe e te guarde. Fica com Deus. Amém.